Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, uma nova semana começando, uma esperança de um futuro melhor para o torcedor do São Paulo olhar menos para trás e mais para frente, que aconteceu lá no estádio Allianz Parque, na Arena do Palmeiras, foi algo que não se poderia imaginar, não daquele tamanho. O Palmeiras, claro, maior elenco, maior estrutura, mais tempo de trabalho, mais conjunto, treinador trabalhando lá desde o final de 2010, o São Paulo ainda um time em formação, em adaptação ainda ao novo treinador. Tem muito do Rogério Ceni nesse time, mas tem muito a evoluir ainda. O Palmeiras bicampeão da Libertadores, o São Paulo, não esqueçamos, no ano passado lutou até o fim contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente já sabia antes do duelo final no Allianz Parque. Aviões que voam, aliás, foram feitos para isso. O ruído é bastante alto. Bom, como eu dizia, tudo isso a gente já sabia. O que aconteceu nos últimos 90 minutos a gente não podia imaginar. Não daquele tamanho. Foi surpreendente de um lado e, de certa forma, lamentável do outro. É sobre isso que a gente vai falar, mas o São Paulo é preciso olhar para frente e para o trabalho que foi construído até aqui. Vamos lá! Eu tenho algumas considerações pontuais sobre o duelo do Allianz Parque, o jogo da volta. O São Paulo tinha uma vantagem de 2 gols, 3-1 no jogo de ida. Claro que aquele gol do Rafael Veiga deixava uma interrogação, mas o São Paulo no jogo da volta tem algumas coisas que precisam ser observadas. Um time bastante jovem e aí pesa a atitude do Arboleda na semana que antecedeu esse jogo decisivo. Um sumiço num treino, num momento tão importante, a multa, o afastamento, o Arboleda fez falta. Tecnicamente é um bom zagueiro, claro, é titular da seleção do Equador às vezes fica no banco de reservas. Tinha jogado o último jogo contra a Argentina, uns 90 minutos, estava nos cascos, menos na questão psicológica. E aí o Arboleda fez falta no sistema defensivo, fez falta pela sua experiência. O Igor Gomes precisa virar a chavinha, mudar bastante se quiser continuar sendo chamado de jogador de futebol. Muito fora de ritmo, muito fora de sintonia, um jogador muito lento, um pouco participativo, parece relapso durante o jogo. Tem vontade, mas só vontade não basta não, é passivo demais. O Nicão veio como grande reforço do São Paulo para a temporada 2022. Ousadia para pegar a camisa 10, mas até agora continua na sua pré-temporada. Estamos em abril, está fazendo muito pouco para quem quer usar essa camisa número 10. E por aí vai. Jogadores experientes que poderiam estar ajudando não estão contribuindo. E o Rogério Ceni acertadamente teve que apostar nos jovens. E para o jovem, uma situação como essa, jogando fora de casa contra um adversário muito rápido, muito veloz, que pressiona o tempo todo, o São Paulo sentiu. O Palmeiras massacrou o São Paulo. Foram 4, mas poderia ter sido um placar muito mais elástico. O São Paulo não esboçou reação em momento algum, a não ser um chute do Caleri no segundo tempo, que acabou saindo sem direção. Duvido que tenha sido ordem do Rogério Ceni para o time entrar em campo em marcha lenta, quase em ritmo de treino. Aquele primeiro gol do time do Palmeiras, o gol do Danilo, o escanteio curto, ninguém subiu para evitar o cruzamento do Scarpa e aí a liberdade para o Danilo fazer o gol de cabeça. O segundo, o Zé Rafael, o bate-rebate, o Léo rebateu errado, um bom zagueiro Léo, mas que também sentiu essa pressão e aí o Nestor meio que assistiu à conclusão do Rafael Veiga, conclusão no segundo gol do time do... Aliás, esse gol foi do Zé Rafael, esse segundo gol. Então o Palmeiras pressionando e o São Paulo assistindo. 2-0 no placar já igualava tudo. E aí o ritmo seria muito mais forte, como acabou acontecendo. Enfim, o São Paulo não mostrou nada. O técnico Rogério Ceni, depois do jogo, ressaltou a diferença entre os elencos, que a gente já sabia, elogiou o time que chegou até aqui, mas lamentou, claro, a perda do título que não veio. Agora é o futuro, domingo contra o Atlético Paranaense em casa, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, porém, na quinta-feira, o São Paulo estreia na Copa Sul-Americana diante do Ayacucho do Peru,
às 9h30 da noite, uma viagem longa. Os titulares contra o Palmeiras devem formar a base do time que vai estrear contra o Furacão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, gente que veio, gente experiente, mas que hoje esquenta o banco de reserva. São vários os exemplos. Nicão, Rigoni, Luciano, Reinaldo Miranda, Andrés Colorado e por aí vai. É muita gente importante que poderia ter mostrado serviço, mas até aqui na temporada 2022 não conseguiu. Agora é torcer para que psicologicamente o São Paulo não caia a níveis preocupantes, como foi num passado recente, lá no ano passado. No duelo do Allianz Parque parecia um jogo das eliminatórias. A Venezuela sem reação alguma contra um Brasil líder e sobrando em campo. Aliás, o Palmeiras, com alguns enxertos, poderia ser o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Do goleiro ao treinador, já que o Tite está pedindo o boné. Está pedindo para sair, diz que sai independentemente do resultado na Copa do Catar. E o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele tem mostrado capacidade. Talvez não consiga na seleção brasileira o sucesso que ele tem mostrado nesse presente no Palmeiras. Chegou lá em outubro de 2010 e está fazendo um excelente trabalho. O Rogério Ceni precisa de tempo. Caleri, lamentável a sua atitude, lamentável. Eu tenho vídeo, mas não vou mostrar, por uma simples razão. Você mostrando cenas de violência, cenas lamentáveis de quem deveria dar exemplo, você acaba propagando o mal. O Caleri deu um tapa no celular de um menino da base do Palmeiras que filmava a saída do time do São Paulo, derrubou o celular do garoto, o garoto do futebol sub-15 do Palmeiras. Não precisava isso. Claro que você sai de campo de cabeça quente, mas poderia ter saído mais aliviado se tivesse mostrado alguma coisa em campo. Fora do campo, não é assim que se resolve as coisas. Amadurecer com os tropeços é o caminho para os jovens do São Paulo, os jovens que o técnico Rogério Ceni teve coragem e postura para colocar em campo nesse Campeonato Paulista. Não podemos nos esquecer que no começo dessa temporada muita gente dava o São Paulo com forte risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista, inclusive conseguindo apenas 1 ponto nos primeiros 9 que disputou. Perdeu do Red Bull Bragantino, empatou em casa, se eu não estou errado, com o Ituano, com vaias da torcida, tinha estreado com derrota para o Guarani em Campinas. Deu a volta por cima e chegou até a final do Campeonato Paulista. Nem tudo está errado. É preciso dar tempo para que o trabalho possa dar frutos. E amadurecer com os tropeços talvez seja um dos maiores ensinamentos para o ser humano. Isso vale no futebol, isso vale em outros esportes, isso vale no jornalismo, isso vale para você, isso vale na vida. Eu gostaria da sua opinião, do seu comentário, do seu desabafo. É óbvio que o torcedor do São Paulo está bastante chateado nessa segunda-feira, acreditava na possibilidade, até pela vantagem que construiu no jogo de ida, mas a coisa não aconteceu. O Palmeiras tem muito mais time, muito mais elenco, muito mais tempo de trabalho e o resultado se viu ali. O São Paulo tem muitos jovens que sentiram a pressão no Allianz Parque e é natural que isso aconteça. Agora a questão é o futuro, a postura desses meninos com relação ao futuro. E vem aí Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o São Paulo está vivo na Copa do Brasil e vamos esperar uma recuperação nessa temporada 2022. É preciso dar tempo para o técnico Rogério Ceni mostrar serviço. E ele mostrou bastante até aqui. Tá bom, pessoal? Grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau.